Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 1, diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais ao seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e decaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tirastes e por que decaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Nós vemos que nesta passagem, que vai ser o ponto de partida para a mensagem de hoje, nós vemos que Abel, ele faz uma oferta a Deus. Mas a maneira de como Abel fez uma oferta a Deus, ele não foi de um ato religioso, e sim, foi um culto. Porque muitas vezes as pessoas, elas querem fazer alguma coisa para Deus, mas apenas como se fosse um ato religioso, uma obrigação. Ora, Abel pegou dos primogênitos, ou seja, os primeiros que saíram, a primeira parte. E isso é algo muito importante. Esse é um dos pontos principais. Por que é que ele foi aceito? Porque ele viu as coisas de Deus como algo muito importante. O caso de Caim, a Bíblia diz que Caim pegou ali do fruto da terra uma oferta a Deus. Não foi algo escolhido, muito bem preparado para oferecer para Deus. Foi algo apenas como um ato religioso. E nós temos que pensar que isso faz parte do culto. Quando nós vamos fazer alguma coisa para Deus, nós estamos cultuando a Deus. Tudo que nós vamos fazer para Deus, nós temos que pensar isso como um ato de adoração e de obediência a Deus. E também ter no nosso pensamento que a finalidade de tudo isso é ser aceito. É que isso venha a ser aceito por Deus. Porque também de nada adianta a pessoa pegar e fazer alguma coisa que à vista daquelas pessoas que estão vendo parece ser algo verdadeiro, mas a realidade mesmo daquilo não está acontecendo. Não está acontecendo, não está sendo aceito por Deus. E o principal é isso. Então Caim percebe que ele não foi aceito. E quando ele percebe que ele não foi aceito, ele ficou bravo. E quando ele fica bravo, aí Deus fala com ele, falou: se você fizer certo, vai haver aceitação para ti. Mas se você não fizer, o pecado vai vir à porta, e para ti será o seu desejo. Mas quando fala sobre ele dominarás, diz: você deve dominar o pecado. Deve ter domínio sobre essa tendência. Isso me leva, queridos, ao início dessa pregação. Porque muitas vezes as pessoas, elas começam a pensar que tudo aquilo que se faz para Deus, Deus aceita. Quantas pessoas têm grandes ideias, quantas pessoas têm soluções, ficam pensando, tendo ideias, e não procuram nem mesmo saber se aquilo está dentro da vontade de Deus. Não há nenhum tipo de espera, não há oração para poder saber, não espera-se uma resposta, uma confirmação de Deus, não busca-se primeiro, antes que venha fazer aquilo. A pessoa tem um pensamento, ela já quer executar, já quer colocar, já quer fazer, e muitas vezes aquilo não está dentro da vontade de Deus, e às vezes vai até desagradar a Deus. Parece ser algo bom. Eu vou dizer para você que de boa intenção, há um ditado lá fora que diz que o inferno está cheio. Porque nós não podemos ser pessoas movidas por boa intenção. Nós temos que saber se aquilo que nós vamos fazer está dentro da vontade de Deus ou não. Em Atos 16, do versículo 6 ao 10, nós vemos que Paulo, quando estava percorrendo a região de Frígio Gálatas, ele tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia,
E quando ele estava de frente à Mísia, ele intentava ir para a Bitínia, mas o Espírito do Senhor Jesus o impediu. E diz que então Paulo de noite teve uma visão de um varão macedônio que dizia: passa para cá e ajuda-nos. Então eles partiram para a Macedônia, concluindo que o Senhor estava mandando, era vontade de Deus que eles fossem anunciar a palavra lá. Então, ora, eles iam pregar o Evangelho. Eles iam pregar o Evangelho em Mísia, em Bitínia. E a Bíblia diz que foi o Espírito do Senhor que impediu. O Espírito Santo impediu. Como que as pessoas podem pegar qualquer ideia que tem e não consultar, não procurar saber se é a vontade de Deus? Nós não estamos aqui para fazer aquilo que dá certo. Nós não estamos aqui para fazer aquilo que dá certo. Nós estamos aqui para fazer aquilo que é certo. Nós temos que fazer aquilo que é certo, aquilo que está dentro da vontade de Deus, e não aquilo que funciona. Porque uma igreja fez e lá deu certo, então eu também vou fazer. Porque todo mundo está fazendo e funcionou. Uma das maiores falácias que tem hoje é: olha, isso dá vidas. Nós temos que parar para pensar se aquilo é da vontade de Deus ou não. Porque Paulo iria pregar o Evangelho, ele iria anunciar a palavra de Deus. E ele foi impedido pelo próprio poder de Deus, pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor Jesus. Por quê? Porque não era para ele ir lá naquele tempo, não era momento ainda que ele fizesse aquilo naquele lugar. Deus tem a sua forma de fazer, o seu tempo, por onde devemos começar a fazer alguma coisa e quando devemos começar. Nós não podemos sair atropelando as coisas e fazendo tudo segundo a nossa própria vontade ou sob pressão de alguém, porque isso tem acontecido muito na vida dos cristãos. Eles estão agindo desordenadamente. Nós não podemos ser dessa forma. Precisamos buscar a direção de Deus para saber o que nós devemos ou não devemos fazer. E o mais interessante de tudo isso é que a pessoa ainda fica brava porque não deu certo. Isso é que é interessante. Olha, nós fizemos tudo isso, nós gastamos dinheiro, nós investimos aqui, investimos ali e não funcionou, não deu certo. Por que não deu certo? Você procurou saber se era a vontade de Deus que você fizesse isso? Em 2 Samuel capítulo 7, do versículo 3 ao 13, o próprio rei Davi, ele quis fazer um templo para Deus. O templo que Salomão fez, Davi quis fazer antes. E a resposta de Deus a Davi foi que Davi não poderia fazer, porque Davi era um homem de guerra. E quem iria fazer aquilo não seria Davi, seria o filho de Davi. Às vezes, a pessoa não consegue entender. Deus tem direção em tudo. No nosso ponto de vista, qualquer um de nós iríamos falar as mesmas palavras que Natã, que o profeta Natã falou para ele: vai e faz tudo que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Eu acho que você precisa tomar cuidado com aquilo que você escuta, porque você muitas vezes é muito motivado pelas coisas que os outros falam para você. Se a pessoa fala para você não fazer, aí você não faz. Se a pessoa fala para você fazer, aí você faz. Mas você deve procurar saber se Deus quer que você faça. Porque alguém chega em você e fala: olha, se você fizer isso, você vai ver que a sua igreja vai lotar. Olha, se você fizer isso, você vai ver que você vai ganhar bastante dinheiro. Se você fizer isso, você vai ver que vai dar certo. Procure saber a direção de Deus, porque Natã, ele falou: faz tudo que está no teu coração. E foi Natã que falou: faça tudo que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Na mesma noite, a resposta de Deus foi que Davi não deveria construir aquele templo. Você sabia que construíram um templo aqui no Brasil? Os judeus ficaram um pouco enciumados com isso, muito enciumados. Porque os judeus falaram: nem mesmo o rei Davi, ele pôde construir um templo
porque ele não poderia, porque ele era homem de guerra, porque Deus tinha a pessoa certa para fazer isso. E eles disseram: quem é que, por exemplo, esta pessoa aqui no Brasil pensa que é para construir um templo para Deus? Você está entendendo? Eles falaram: nem nós estamos esperando para saber o lugar correto para poder construir, nem nós que somos judeus, eles disseram, não construímos desde quando o templo foi derrubado, porque nós não podemos construir em qualquer lugar, tem a localidade certa, e eu não vou entrar em detalhes sobre isso. E eles disseram: quem este brasileiro pensa que é para fazer? Nós precisamos de parar de atender às grandes ideias. É hora de parar e procurar a direção de Deus, para fazer tudo segundo a vontade de Deus. Por que as pessoas têm tomado tanto prejuízo em tantas coisas? Por que tem tantas vidas que estão arrebentadas, que estão destruídas? Porque a pessoa não procura nem sequer saber qual é a vontade de Deus. Basta qualquer ventinho que vem, basta qualquer pessoa que fala, basta qualquer sonho que tem, e já está fazendo, já atropelando as coisas, não procura a direção de Deus, achando que Deus é confusão. Deus não é confusão, Deus é ordem. E as pessoas vivem tendo grandes ideias, né? Grandes ideias. Mateus 17, do versículo 1 a 8, assim que Pedro viu lá a transfiguração, ele já disse logo: olha, vamos fazer 3 tendas. Mateus 17. Vamos fazer 3 tendas. Um para ti, outro para Elias e outro para Moisés. E já logo aquela nuvem cobriu, luminosa, e ouviu-se uma voz dizendo: eis o meu filho amado, a ele ouvireis, em quem me comprazo, a ele ouvireis. Então, quando saiu aquela nuvem, estava só Jesus ali. Repare que Pedro já na hora: olha, vamos fazer 3 tendas, é bom fazer 3 tendas. Veja como as pessoas têm ideias que parecem muitas vezes estar dentro da vontade de Deus, mas não está dentro da vontade de Deus. É lógico que se não viesse uma resposta ali na hora, eles já iam procurar correr, fazer logo aquilo. Nós precisamos de buscar a direção de Deus, para que nós não venhamos estar passando por situações que nós não precisávamos passar. As coisas de Deus têm um jeito certo de ser feito. No capítulo 6 de 2 Samuel, ele decide trazer a arca de Deus para a sua cidade. E o interessante é que o pensamento de Davi era um pensamento correto. Davi teve um bom pensamento, uma boa intenção. Mas a partir do momento em que você tem algo no teu coração, que você entende que é uma coisa boa para o reino de Deus, ainda assim você precisa de buscar para saber qual é o tempo para que isso venha a ser feito. É preciso que você imagine, de repente agora, Eclesiastes 3 diz que tudo tem um tempo determinado por Deus. Imagine uma fruta, você querendo pegar uma fruta e puxar do pé antes que ela esteja madura. Uma fruta verde. Ora, aquela árvore não quer dar aquela fruta para você. Você pega no galho e você arranca com toda a sua força e você come ela. E ela fica marrenta e ela fica azeda. Quando você espera, ela fica madura e ela quase cai nas suas mãos. Então você vai e tira ela e você come, e ela está saborosa, porque ela vem no tempo certo. E se você deixar ela passar do tempo, ela apodrece e não tem mais o que fazer, e ela fica ruim de comer. Deus tem o tempo para tudo. Tudo existe o tempo de Deus. É importante que você não deixe nem mesmo, não faça antes do tempo, e também não venha esperar demais para que isso venha acontecer. Mas existe o tempo certo, e se você estiver na direção de Deus, você vai receber de Deus, com certeza, uma resposta, que é o momento de começar. Por isso que quando eu olho para esta palavra, eu vejo Davi tendo uma intenção. Olha, eu vou levar a arca agora para a minha cidade. Ora, isso era muito bom, mas existia o jeito certo de ser feito. E a palavra do Senhor diz que então Davi preparou ali os seus levitas, ele preparou as pessoas. Aqui no capítulo 6,
versículo de número 2, no versículo de número 1 diz: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo a Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sob a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se acende dos querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Olha só que tremendo. Você olha, você vê um número de 30.000 pessoas. Você começa a ler todo este capítulo, você começa a ver que eles estavam em festa. O versículo 5 diz que eles se alegravam perante o Senhor com instrumentos de madeira, com harpas, com saltérios, tamborins, pandeiros, símbolos. Era uma alegria muito grande, algo muito bem organizado. Porém, a Bíblia diz que havia o jeito certo de carregar a arca de Deus. Havia o jeito correto. A arca não deveria ser carregada de outra forma que não fosse pelos varais. Sabe, dá a impressão de que não tem problema nenhum, porque é uma autoridade que está mandando você fazer daquele jeito. Quando Aiô, Uzá e Aiô, que guiavam este carro, segundo a ordem de Davi, ora, talvez eles pudessem pensar: olha, não é assim que se leva, mas se o rei mandou, eu vou fazer. Eu quero te dizer que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Tudo que nós falamos tem que estar baseado na palavra de Deus. Um pastor, quando ele fala alguma coisa, tem que ser algo que se baseia na palavra de Deus ou que não desagrade a Deus. Nós não sabemos, por exemplo, como eram as roupas dos servos de Salomão, mas era de uma forma que diz que até a rainha de Sabá veio e elogiou aquilo, porque foi algo dado na direção de Deus. Ainda que nós não encontramos os detalhes na Bíblia, nós vemos que existe a submissão às autoridades que Deus colocou. Então, quando nós falamos alguma coisa, é preciso estar também em submissão à palavra de Deus. E quando eu olho para a vida de Davi, eu fico pensando, uma autoridade como Davi, um homem sábio como Davi, uma pessoa de nome como Davi, fazendo algo com erros. E quem é que iria pagar esse alto preço? Davi? Claro, também. Mas não foi Davi que morreu. A palavra do Senhor diz que eles conduziam este carro de boi. E no versículo de número 6, diz que chegou até a eira de Nacon. E nesta hora, os bois deixaram pender a arca e Uzá estendeu as mãos para tentar segurar a arca e não deixá-la cair. O versículo 7 diz que Deus matou ele na hora. Sabe o que eu quero dizer para você? Que nós precisamos ser como os de Bereia. Quando Paulo estava pregando, eles confirmavam para saber se aquilo que Paulo falava estava de acordo com a palavra. Porque não adiantou nada. Olha, um homem como Davi, sábio como Davi era, mas estava fazendo algo de uma forma errada. Talvez Uzá, talvez Aiô, até tinha ali mesmo esse pensamento: não pode, mas se o rei mandou, acho que não vai ter problema, Deus colocou ele como rei, não vai ter problema nenhum, então o que eu devo fazer é ficar quieto. Alguém poderia até pensar: olha, não fala nada não, Deus, se Davi mandou, então você pode fazer, porque Deus é na vida de Davi. Mas existe a forma certa de ser feitas as coisas de Deus, e se nós não fizermos do jeito certo, pode ser Davi, pode ser quem for, pode ser seu pastor, pode ser missionário, pode ser evangelista, pode ser presbítero, pode ser quem for, se não estiver dentro da direção de Deus, vai dar problemas. Basta nós olharmos na palavra de Deus, nós temos aí exemplos disso. Aí nós vemos quando Moisés ele vai tirar o povo do Egito, nós vemos no capítulo 4 algo tremendo. Moisés tinha um chamado de Deus. Capítulo 3, Deus chama ele, diz que seria com Moisés, reveste Moisés de poder. Moisés está indo tirar o povo do Egito.
No versículo 24, capítulo 4, diz que aconteceu que no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho. Lançou aos pés de Moisés e disse: certamente és para mim um esposo sanguinário. Desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Sabe o que significa isso? Moisés estava indo lá para fazer a vontade de Deus certinho, mas ele estava com uma brecha, o seu filho não era circuncidado. Você entende? E ali já quase houve uma morte. O que eu quero dizer para você é que eu e você precisamos de entender que, olha, eu vou fazer algo para Deus, então existe a maneira correta de ser feita. Existe o tempo de Deus, existe a forma de Deus, tudo certinho. Porque nós olhamos e vemos que Davi era um homem tão sábio, um homem tão inteligente, um homem escolhido por Deus, um homem segundo o coração de Deus. E nós vemos que Davi, ele vai buscar a arca, e ele coloca a arca em cima de um carro novo, um carro de bois. As pessoas muitas vezes, quando vão fazer alguma coisa que não está muito certa, elas têm uma mania de querer pegar e dar uma embelezada naquele negócio errado. A pessoa vai montar o negócio, não é um negócio que é para ela fazer. Vai atrapalhar ela na sua chamada, na sua caminhada com Deus. Ela fala: mas olha, tudo que eu ganhar, eu vou dizimar. Olha, mas eu vou dar uma oferta grande para Deus. Agora eu não vou poder vir nos cultos, eu não vou poder participar como eu participava antes, mas eu vou poder ajudar mais a igreja. Sempre acaba vindo alguma coisa no pensamento da pessoa para querer justificar aquele erro que está sendo cometido. É por isso que foi colocado em cima de um carro novo, um carro novo de bois. Mas não era assim que se conduzia a arca tinha um jeito certo de ser levado. Quando Aiô e Uzá passaram a dirigir, a guiar aquele carro, daquela forma eles estavam correndo risco. Nós precisamos de entender que isso é coisa séria, isso não é brincadeira. Malaquias, capítulo de número 2, nos dá aí algo muito interessante acerca disso. Malaquias 2 diz assim: e agora, ó sacerdotes, esse mandamento vos toca a vós, que se não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração e dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pôdes isso no coração. Você já imaginou as bênçãos de um sacerdote sendo amaldiçoada porque ele está em desobediência com Deus? Você já imaginou um homem desse tentando te abençoar, por exemplo? Todas as bênçãos desse homem está amaldiçoado. Como que ele pode te abençoar? É preciso entender que um erro de uma pessoa, por exemplo, que às vezes está sob posição de líder, um esposo, uma mãe, um pastor, um líder, ele pode não somente se prejudicar, mas como também levar outras pessoas ao erro. Ele pode fazer com que não somente ele pereça. É só olhar para a vida de Jonas. Jonas entra dentro daquele barco, o barco quase que afundou. Se eles não jogassem Jonas no mar, quando eles lançam Jonas no mar, então cessou a tempestade. É preciso entender que eu e você, se temos algo a fazer para Deus, tem que ser feito do jeito certo. E ainda que de repente alguém chegue e fale: olha, você pode fazer assim porque eu estou mandando. Você vai falar: mas como que eu posso fazer assim, sendo que porque você está mandando, mas a Bíblia diz que não é para mim fazer assim. Quando nós temos a obediência, nós pensamos como Urias. Davi falava para Urias: Urias, vai deitar com a sua mulher. Olha, vai lá, eu mandei te chamar. E Urias falava: como posso eu deitar com a minha mulher e para minha casa, enquanto Israel está em guerra? Enquanto eles estão lutando por nós, eu vou ficar no luxo da minha casa. Eu vou para minha casa, eu vou deitar com a minha esposa, enquanto os homens estão lutando, os valentes estavam lutando. Então Urias rejeitava isso, mas era o próprio Davi que mandava ele ir. Sabe, era como se fosse o próprio pastor chegando em você e falando: olha, você pode fazer isso, é pecado, você sabe que é pecado. Mas o pastor falando: você pode fazer, não tem problema. Deus conhece seu coração, Ele não vai se desagradar de você. E você, seja como Urias,
Você fala, mas Deus fala que é pecado. Mas eu sou seu pastor, eu estou mandando. E você fala, você é meu pastor, mas eu obedeço primeiramente a Deus. Eu sou submisso à autoridade pastoral, desde que ele esteja de acordo com a vontade de Deus. Eu não posso pecar porque uma autoridade me mandou pecar. Porque se você atender uma coisa dessa, você estará correndo risco. Risco de vida, risco de sofrer o juízo de Deus, risco de sofrer o ataque por causa da brecha do inimigo sobre a sua vida. Então quando Davi, ele mandou usar e Aiô atendeu na hora, não deveria ter feito isso. Ainda que mesmo que foi Davi que mandou, eles deveriam naquela hora se recusar e falar, não, porque não é assim que se leva a arca. E se nós levarmos a arca assim, ainda que o rei está mandando respeitosamente, rei Davi, eles deveriam ter falado, nós não podemos, porque nós vamos correr risco, Deus pode se desagradar, isso não vai dar certo. Você consegue compreender que as coisas de Deus têm a forma correta de ser feita? Até mesmo um homem sábio como Davi estava sujeito a cometer erros. Por isso, em 1 Crônicas 21, do versículo 12 ao 13, a Bíblia fala que Satanás incitou Davi a contar o povo, e Davi foi e contou o povo fora da direção de Deus. Sabe quantos morreram em Israel por causa disso? 70 mil homens, no versículo 14. 70 mil homens morreram. Davi, no versículo 17, diz que ele era o culpado. Mas aquele povo acabou pagando um alto preço por isso. Um homem como Davi. Um homem como Davi. Nós precisamos de olhar para as Escrituras, meus irmãos. Não é porque alguém teve uma ideia, não é porque alguém quer colocar uma festa mundana dentro da casa de Deus, festa brega, festa do ridículo, arraial gospel, danceteria de Jeová, discoteca de Jeová, baile à fantasia. Há tanta coisa que o povo está colocando, parece que perdeu-se a graça da palavra de Deus. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu vejo os homens se deleitando na palavra de Deus. Eu começo a ver, imagina João Batista pregando lá no deserto da Judéia. Imagina toda a circunvizinhança indo até João só para ouvir ele dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A pregação curta de Jonas, fazendo com que uma cidade toda de Nínive se converta. Uma pregação tão curta da mulher samaritana, no capítulo 4 de João, trazendo uma cidade toda para Jesus. Queridos, eu fico pensando, será que a palavra de Deus perdeu a graça? É claro que não. A palavra de Deus é poderosa, é saborosa, é deliciosa, é maravilhosa, é poderosa. Alguém tem uma grande ideia e todo mundo vai lá e fala: vamos fazer. Eu estou aqui para te dizer, cuidado. Mesmo que seja um pastor, mesmo que seja o seu próprio pastor, que falar para você fazer algo que desagrade a Deus, eu estou aqui para te dizer que você não deve fazer, porque a autoridade maior não é o homem, a autoridade maior é a palavra de Deus. Eu não estou aqui para levantar rebeldes contra a casa de Deus. Eu quero que você entenda que submissão nós temos que ter às nossas autoridades, ainda que muitas coisas não estejam na Bíblia, desde que não sejam pecado. Se o seu ministério ele exige que você use gravata para ser líder, então use gravata. Se ele exige que você use roupa social, então use roupa social. Eu não sei, cada um tem uma forma, mas não é pecado usar gravata. Não é pecado usar uma roupa social, coisas desse tipo, dessa forma. Eu estou dizendo quando alguém te manda fazer algo que vai profanar a igreja de Deus, algo que é mundano, algo que vem do paganismo, coisas que são antibíblicas, que a palavra de Deus reprova, que a palavra de Deus não aprova. É dessas coisas que eu estou falando. Porque Davi pegou a arca e colocou em cima de um carro de bois. Olha, queridos, toda aquela festa, toda aquela beleza acabou em morte. Eu vejo algo tão tremendo aqui, o que mostra por que Davi era um homem de Deus.
Quando Davi ele percebeu que isso não era vontade de Deus, no versículo 7, no versículo 8 diz que Davi, ele contristou-se, ele desistiu de prosseguir. É como se Davi percebesse, olha, algo não está correto. E o meu pensamento é, por que deixaram chegar a esse ponto? Sacerdotes estavam ali, o povo de Israel estava ali, será que ninguém sabia? Por que as pessoas têm agido desta maneira? A igreja toda sabe que não é da vontade de Deus que faça-se daquela forma. Os pastores sabem, a liderança sabe. E eles continuam a conduzir as coisas de Deus do jeito errado. Como que tudo isso pode acabar bem? Quando ele percebe, olha, Deus matou Uzá, ele para tudo. E imediatamente ele fez aquilo com que os outros deveriam ter feito antes. Falou, para tudo, não está certo. Não coloca a arca isso, não vai acabar bem. Quando Davi percebeu a morte de Uzá, ele parou tudo, ele desistiu daquilo que ele estava fazendo. Por mais que o seu coração estava ansioso por fazer aquilo, ele parou tudo, porque ele percebeu que aquilo não estava agradando a Deus. E eu vejo que essa é a diferença entre Davi e entre o profeta Balaão. Porque o profeta Balaão, ele continuou até a morte. A palavra do Senhor diz que a mula de Balaão nunca havia agido daquela forma. Para você ter uma ideia, nunca. Em Números 22 ao 33, ela nunca tinha agido daquela forma. Ela mesma disse que ela sempre serviu a Balaão. Ela chegou a prensar o pé do profeta, e o profeta ia espancando ela, porque via ali, a mula estava vendo o anjo de Deus no caminho de Balaão. Sabe, era um profeta tão cego a caminho do prêmio, que ele não conseguia ter sensibilidade de que ele estava fazendo algo errado. Quantos profetas estão dessa forma? A mula chegou a sentar, abaixar debaixo de Balaão, e não saiu. Balaão espancou ela 3 vezes, ela foi espancada. A mula chegou a abrir a boca e falar, e o profeta não percebeu. Olha, ele deveria perceber, peraí, por que ela não quer ir? Por que ela não quer prosseguir? Sempre foi um animal inteligente, sempre foi um animal bom. Por que ela está parada aqui? Ela não quer ir de jeito nenhum. Eu cheguei a bater nela e ela não vai. Por quê? Era para ele perceber que tem algo errado. Será que é a vontade de Deus que eu prossiga nessa viagem? Ele estava cego. Ela abre a boca, ela fala com ele, ele estava cego. Olha, era para ele perceber na hora, mas a mula está falando. A cegueira era tão grande que, olha, não adiantava, nem mesmo a mula falando, nem mesmo a jumenta de Balaão falando, ele deu atenção. Até que o anjo apareceu pela misericórdia de Deus e disse que iria matar ele se ela não tivesse feito isso. Ia deixar aquele animal com vida. Às vezes as pessoas estão numa cegueira tão grande, a caminho do prêmio, porque aquilo vai gerar dinheiro, porque aquilo vai dar lucros, porque aquilo vai ajudar a levantar fundos para a igreja, porque aquela pessoa vai dar dinheiro para a igreja, então eu vou fazer aliança com ela. Porque aquele político prometeu que vai comprar mais cadeira para a igreja, vai dar tinta para pintar a parede da igreja, vai dar um terreno para a igreja, blá, 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 blá. Queridos, é preciso saber se é a vontade de Deus que você faça esse tipo de coisa. Eu estou aqui para te dizer, eu digo que enquanto Jesus estiver mandando nessa casa aí, ele sustenta a sua casa. Porque o sacerdote do lar, o cabeça do lar, ele sustenta a tua casa. Você está entendendo? Mas a cegueira ela é tão grande que a pessoa sai, ela vai atropelando os planos de Deus, ela atropela a vontade de Deus, ela não escuta se aquele ali falou, se aquela pessoa ali veio dar um aviso de Deus, ela não escuta a pregação, olha, não, ela quer fazer e ela vai cegamente rumo ao juízo de Deus. Pessoas que fazem dessa forma, que não percebem, olha, não está certo, até agora as coisas deram errado, alguma coisa não está certa, algo está errado. Vamos parar tudo e vamos analisar e vamos começar de novo. Davi parou tudo. E o interessante é que tem pessoas que continuam até o final. Igual a parábola das 10 virgens. Capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Vai até que a porta se feche na cara. Vai até que aconteça alguma coisa de ruim. Não consegue
perceber que até agora só foi cabeçada, só foi erro. Por quê? Porque as coisas estão sendo feitas do jeito errado. Estava sendo feita fora da direção de Deus. É preciso analisar para poder saber o que é que está acontecendo. Davi, ele mostra o quanto ele era um homem de Deus. Sabe por quê? Porque eu vejo que Davi parou tudo. Ele parou tudo. E quando Davi ele volta agora para fazer as coisas do jeito certo. E tudo deu certo. Mas tem pessoas que não. Está vendo que está dando tudo errado. Deu prejuízo. Pessoas se machucaram. Pessoas estão caindo. Coisas erradas estão acontecendo. E a pessoa, a sede dela rumo ao prêmio que ela procura é tão grande que ela está cega. Ela não consegue ver que aquilo não está certo. Agora Davi não. Davi ele retoma. Espera aí. Vamos procurar saber como é que nós devemos fazer isso. Alguma coisa não está certa. Olha, eu já conheci tanto tipo de pessoas. Eu conheci pessoas que estavam fazendo errado. Nós chegamos, a pessoa falou, não está certo. Aí a pessoa não quis fazer mais nada. Tem gente que é tão terrível. A pessoa está no louvor. O líder de louvor chegou e falou, não está certo isso, você está fazendo do jeito errado. A pessoa fala, bom, não vou mais para o grupo de louvor, não quero mais tocar. A pessoa não quer tocar mais. Quando é assim, é melhor que saia mesmo. Quanta gente dessa forma está conduzindo o casamento, está conduzindo do jeito errado. Se você chegar lá e falar, vou dar uma instrução para você, porque você está fazendo do jeito errado, por isso que deu tudo errado agora. E a pessoa fala, então me ensina, eu quero fazer como do jeito certo. Tudo passa a dar certo. Ainda que venha a ter algumas lutas, dificuldades, fazem parte do treinamento de Deus na nossa vida, da nossa formação cristã, para que nós venhamos aprender com os nossos erros. Mas muitas coisas nós passamos e nós não precisávamos passar. Não era preciso com que Uzá morresse. Não precisava ter acontecido isso. Não era necessário ter acontecido uma coisa dessa. Mas aconteceu. E por que aconteceu? Porque estava do jeito errado. E quem foi que matou? Foi o diabo? Não, foi o próprio Deus que matou. Por quê? Porque Deus quer as coisas certas. Porque Deus gosta das coisas sendo feitas de uma maneira certa. Você entende? Então Davi ele retorna e ele faz tudo certo agora. A palavra do Senhor diz assim, que a arca foi guardada 3 meses na casa de Obed-edom, no versículo 11. E Deus abençoou a casa de Obed-edom de uma forma muito tremenda. Então eles foram falar para Davi, olha, Deus abençoou a casa de Obed-edom 3 meses que a arca ficou lá. O que significa isso? Que Deus, a presença de Deus, é bênção na nossa vida. Eu tenho certeza que Obed-edom não tocou na arca. Eu tenho certeza que ele não fez o que ele não deveria fazer. Eu tenho certeza que ele não colocou em cima de carro de bois. Eu tenho certeza que ele não abriu o propiciatório para olhar dentro, para saber o que tinha lá dentro. Tenho certeza que ele deixou guardadinho lá. E 3 meses Deus abençoou toda a tua casa, porque a presença de Deus estava dentro da tua casa. Então Davi percebeu que de fato o problema estava na maneira de como eles estavam trazendo. Porque lá em Êxodo, capítulo de número 25, do versículo 14 ao 15, diz que a arca deveria ser conduzida pelos varais. Êxodo 25, 13 diz, farás varas de madeira de cetim e as cobrirá com ouro, e meterás as varas nas argolas aos lados da arca para se levar com ela a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Nunca deveria ser tirado aquelas varas, porque era por ali que se deveria levar. Então quando Davi descobre a maneira correta de se fazer, a Bíblia diz no versículo de número 12, então avisaram Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom em tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam eles bois e carneiros cevados. Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido com uma éfode de linho. E subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e com som de trombetas. Isso é tremendo. Ele levou a arca para a sua cidade, porque ele conduziu do jeito correto, da forma certa. Talvez até esse momento muitas coisas tenham dado errado na sua vida por causa disso. E Deus hoje está falando para você,
que você deve conduzir as coisas de Deus do jeito certo, e que esse é um dos motivos de tudo ter dado errado, porque não foi feito do jeito que deveria ser feito. Queridos, nós olhamos, por exemplo, o capítulo de número 22, 2 Reis. Nós vemos no versículo 8: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei. Versículo 10: também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu diante do rei. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aissão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide consultai o Senhor por mim e pelo povo, e por Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Novamente achou-se o erro. Olha aí, é por isso que as coisas estão acontecendo assim, porque eu não tenho dado ouvido à palavra de Deus. Você está entendendo? Que existe uma direção de Deus, existe uma forma de Deus fazer, e Deus muitas vezes, para nos conduzir à sua vontade, para nos conduzir ao seu querer, Deus às vezes, Ele nos coloca em situações como essa. Ele permite com que coisas terríveis aconteçam, para que nós venhamos levar um chacoalhão, para que o nosso coração venha se abrir, e nós venhamos pensar: o que será que está errado? O que é que Deus está querendo de mim? Aonde é que está o erro? Me mostra, Senhor, e recomeçar tudo do zero, fazendo a vontade de Deus, e tudo vai dar certo. Eu quero finalizar essa pregação dizendo algo assim: que você deve ter em pensamento que, primeiro, existe o tempo de Deus. E se por acaso você está dentro da vontade de Deus e muita coisa ainda não aconteceu dos planos que Deus tem para a sua vida, é porque Deus está cuidando de você e está te preparando para isso. Caso você tenha uma brecha, essa brecha pode ser um impedimento para que as coisas aconteçam, e você deve rever. Caso você esteja fora da direção de Deus, em desobediência com Deus, pode ser um dos motivos de você estar passando por situações que você não precisava passar. E para aqueles que estão dentro da vontade de Deus, ninguém é perfeito, mas está dentro da vontade de Deus, você não está livre de passar por situações difíceis, porque através de situações difíceis, Deus aperfeiçoa os seus dons em nossa vida. Como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 6, nós vemos ali que Deus, Ele corrige, que Deus, Ele aperfeiçoa os dons que Ele dá àqueles a que Ele tem plano. 2 Coríntios 12, 7, Paulo fala que para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que eu desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Deus. Nas fraquezas, nas perseguições, Deus aperfeiçoa o seu poder em nossa vida. Então, se você estiver dentro da vontade de Deus e ainda estiver passando por situações assim, creia que isso pode estar dentro do plano de Deus, para te formar como homem de Deus, para te preparar para as coisas que virão. Se houver uma brecha, a brecha pode ser o motivo dessa situação que você está passando. Às vezes pode ser isso, fora da direção de Deus, pode ser o motivo do atraso, de ainda não ter acontecido na tua vida o que deveria ter acontecido. E é motivo de rever, porque as coisas de Deus se faz do jeito que Deus quer. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos vocês.